Olá, tudo bem? Meu nome é Gilmar Esteves. Vamos falar sobre avaliação do paciente, manejo, ventilação e respiração. Baseado no PHTLS 10ª edição, para o curso DERREM, 1º de 2024. A avaliação da vítima em questão deve ser iniciada ao chegada no local, antes mesmo de chegar próximo à vítima. Avaliando a cinemática do trauma, se caiu, se foi acidente de veículo ou moto, se tem risco para a equipe, lembrando que toda equipe deve estar devidamente vestida com EPI para evitar possíveis machucados ou contaminações. A segurança da equipe é muito importante nesse momento. Também é verificado se não há risco para a equipe com animais, principalmente se for residências, animais de estimação que possa trazer risco ou até mesmo atrapalhar a avaliação da vítima. Olhando por essa cinemática, verificando todos os possíveis traumas, conseguimos ver o que possa ter acontecido, avaliar possíveis danos causados, por exemplo, se foi uma queda de 5 metros, fraturas dos membros inferiores, sangramentos internos. Se acidente de moto, podemos verificar se há algum tipo de pneumotórax, que quando batida da moto, o tórax vai primeiro, e assim, entre outros. Começando a avaliação, com 2 socorristas ou mais, primeiro avaliamos toda a vítima, se há necessidade de tirar do local, afastá-la, por obstrução de algum jeito que possa atrapalhar a avaliação melhor. Visto isso, continuamos a avaliação e verificamos primeiramente a letra X da avaliação primária, que é exsanguinantes. Hemorragias exsanguinantes são as grandes hemorragias que pode levar a óbito caso não seja tratado de imediato. Então, é um caso importante que deve ser avaliado de imediato. Verificado se há esse tipo de hemorragia, começamos a fazer o tamponamento. De alguma forma, de alguma técnica já foi explicada ou ensinada no PHTLS. Por exemplo, se for membros inferiores ou superiores, pode-se usar até o torniquete, ou compressão direta com agentes hemostáticos ou não. E assim sucessivamente. Cessada a hemorragia, ou grande hemorragia, continuamos a avaliação. Verificamos se há sinais de respiração, encostamos no ombro da vítima e chama pelo nome, se souber o nome, ou ei, tudo bem? O que aconteceu com você? Sou do Corpo de Bombeiros, estou aqui para te ajudar. Visto isso, se a vítima está responsiva, continuamos a avaliação, perguntando o que aconteceu, se ela se lembra, a data de hoje, e já continuando a avaliação primária. Consequentemente, vamos terminando a avaliação da letra C, se há algum tipo de hemorragia interna, perfusão. Letra D, se ela, pelo escala de Clomos escala de coma de Glasgow, se ela está responsiva, qual a escala que ela está. Se ela não responde ou está desorientada, começamos a avaliar e pontuar. Lembramos de escala de Glasgow, vale de 1 até 15, 8 para baixo é muito grave, 8 para cima, 8 até 9 é preocupante, 12 e 13 moderada. Pois bem, continuamos verificando se há algum tipo de trauma ou possível trauma, apalpando toda a região do corpo, membros inferiores e superiores, e se a vítima se queixa. Se a vítima estiver orientada, verificamos se dói, onde dói. Se estiver desorientada, verificamos apalpando se tem um tipo de crepitação, ossos trincados ou alguma deformidade abdominal, se está respirando alguma deformidade na respiração, e assim sucessivamente. Lembrando que a partir do momento que estabilizou a vítima com colar cervical na letra A, não se mexe mais. Um socorrista fica até o final
da avaliação, para evitar possíveis danos. Caso a vítima necessite oxigenação, é possível verificar através do oxímetro a saturação. Lembrando que a saturação é de 94 até 98. É o ideal. Menos que 94 é necessário acertar com oxigenação. Lembrando que abaixo de 94 deve ser observado constantemente. Até mesmo no transporte da vítima. Constantemente deve ser observado a oxigenação, a resposta expansiva e continuamos toda a avaliação lá do início. Se o paciente estiver responsível, iniciamos a avaliação secundária, o sampling, perguntando se ela se lembra o que aconteceu, se ela tem alguma queixa, medicamento que ela possa vir tomar, se ela se alimentou hoje ou não, se ela tem algum tipo de medicação, alergias que ela possa ter, não só de medicamento, mas outras alergias, para poder informar na hora da chegada no hospital. Isso facilita muito o atendimento. Visto isso, continuamos a avaliação. Se há algum tipo de fratura, imobilizamos imediatamente e continuando. Imobilizada a vítima, verificamos se a saturação está abaixo de 94. Se isso acontecer, se a vítima for uma vítima acima de 8 anos, é necessário uma saturação, uma oxigenação de 10 a 15 milímetros por minuto. Visto isso, se for uma criança abaixo de 8 anos, se for com a máscara, também 10 a 15. Só vai mudar na máscara manual, que aí no caso de 10 a 15 ou de 10. Pois bem, visto isso, continuamos a avaliação, visto a cinemática do trauma. Se há necessidade do avançado, do médico ou enfermeiro no local, para injetar algum possível medicamento ou adrenalina, isso continuando. E sempre avaliando a vítima. A vítima, possivelmente, muitas vezes, ela não está em decúbito dorsal, está lateralizada ou ventral. É necessário virar a vítima. Se tem algum tipo de fluido, sangue, vômito, limpar a vítima. Limpando a vítima, tirando todo o excesso, aí sim, possamos começar a iniciar a oxigenoterapia, caso necessário. Lembrando que a oxigenoterapia é um medicamento e não deve ser ministrado de qualquer maneira. Todos os materiais devem estar limpos, longe de graxas, óleos, por ser um material de fácil combustão. Não deve ser manipulado com as mãos sujas. Sempre limpo todo equipamento. Verificado. Aí sim, iniciamos a administração. Se a vítima tiver algum tipo de DPOC, algum tipo de obstrução pulmonar, é necessário que seja informada a equipe para que a oxigenoterapia seja no máximo de 2 a 3 litros por minuto, com catéter nasal. Pois bem, visto isso, continuamos todo o atendimento à vítima, iniciando e continuando, sempre que for necessário, a avaliação de oxigenoterapia, de saturação, mantendo sempre acima de 94, salvo as vítimas por intoxicação de fumaça ou até mesmo afogados, que a saturação deve sempre ser no máximo, emitindo 15 litros por minuto, saturação 100%. Porque essas vítimas elas necessitam o máximo de oxigênio, por seus alvéolos estar repletos de CO2 e pouca oxigenação nos pulmões. Fora esse caso, as vítimas entre 94 e 98 está excelente para poder continuar. Sempre vendo o batimento cardíaco, de 60 a 100 batimentos cardíacos, se for uma vítima adulta.
Se for infantil, depende da idade, pode variar até 130, e assim sucessivamente. Continuando a avaliação, a vítima ela será levada a um hospital que trata especificamente de traumas. Um hospital especialista, que facilitará o atendimento dessa vítima. Caso não haja o hospital, levar ao hospital mais próximo, cientificando o médico regulador a necessidade de um médico especialista para o local. No transporte da vítima, sempre observar se o Glasgow dela, se ela rebaixa ou não, se há necessidade de uma manobra mais invasiva, um RCP, por exemplo, se há necessidade de aumentar a oxigenoterapia ou diminuir, sempre com oxímetro de dedo ou de pulso. Se for vítima por trauma nos membros inferiores, o torniquete deve ser colocado no local, ele deve estar aparente, o torniquete deve ter marcado a hora do início e não ultrapassar a 2h50, que é o limite máximo. Caso seja necessário um tempo maior do que esse tempo, é necessário informar e remanejar o torniquete. Mas a princípio, de maneira normal, o torniquete não deve ser removido até o ambiente intra-hospitalar, onde o médico vai aplicar os medicamentos necessários para evitar possível contaminação, e essa vítima pode vir a óbito. Esse assunto não se esgota por aqui. Tem muita matéria a ser vista e muito conteúdo. Esperamos que, durante o curso, nós possamos sanar todas as dúvidas, aperfeiçoar e, sim, fazer mais e mais vídeos de forma construtiva. Muito obrigado.